Louvado seja o Senhor. Convido os irmãos, ainda de pé, para abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Samuel, os 3 primeiros versículos dizem assim: Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Podemos assentar? Primeiro, gostaria de agradecer a confiança do pastor Abraão, no convite, do pastor Tiago, do pastor Fernando, e fico muito honrado. Confesso que para mim foi um pouquinho de surpresa, mas aprove ao Senhor ser dessa forma. E assim, quando recebi, pedi ao Senhor uma palavra e me veio esta. E eu perguntei ao Senhor o que Ele queria dizer. E o que me veio ao coração é muito bom, mas também é muito preocupante. Por vezes nós esperamos uma promessa de Deus há muitos anos pedindo algo a Deus, muitos anos rogando, clamando. E quando estamos próximos a receber essa promessa, essa bênção de Deus, nós tomamos decisões erradas porque nós não perguntamos a Deus. Então, a promessa de Deus está para se cumprir, mas leve as suas escolhas para Deus. Não toma decisão por si só. Você caminhou até aqui. Foi uma longa jornada. Com certeza, todos aqui temos uma única promessa, que Jesus vai vir e vai nos buscar. Essa promessa nós temos. Essa promessa eu tenho. Temos outras promessas? Temos. E por vezes nós caminhamos, lutamos, estudamos, buscamos, e com afinco, são noites, é claro, muita luta. Só que quando está chegando próximo ao momento em que você realmente vai entrar e usufruir daquilo, você comete um deslize de não consultar a Deus. É o momento, para onde eu vou? E Davi, ele teve essa sabedoria. Era um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu, Deus o separou. Assim, quando Saul foi rejeitado, Davi foi escolhido. E a resposta que Samuel teve de Deus foi: olha, eu já separei um homem que é segundo o meu coração. E em toda a história de Davi, nessa leitura bíblica que estamos fazendo do ano, nós passamos por essa história e nós vemos que as decisões dele, o cuidado que ele tem, o ungido do Senhor, não toca nele, não faz isso, não é dessa forma que devemos proceder. E até quando os inimigos dele, quando Saul é morto, ele não faz uma festa, um banquete, ele age de forma diferente. Jesus veio dizer isso aos seus discípulos: você ama só aquele que te ama? Mas eu digo, ame o seu inimigo, Cuide do seu inimigo, ore pelo seu inimigo, trate-o bem. Tratar bem quem te trata bem é fácil. Você tem que tratar bem quem te trata mal. E, continuando, Davi, ele passou por muitas lutas, perseguido por Saul, passou quase 15 anos sendo perseguido por Saul, muitos anos sendo perseguido, muita luta, fuga, foi para o deserto, se juntou com outros homens, homens que não tinham também tanto juízo, mas ele ali os pastoreou, buscou deles o melhor.
Ele lutou, né, contra feras do campo. Ele mesmo fala isso para Saul quando vai enfrentar Golias. Enfrentou Golias. Tantas lutas Davi teve que passar, até para conseguir a sua esposa, lutas. Teve que enfrentar 200 filisteus. E a nossa vida, a nossa jornada é assim, luta, 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 luta. Meu irmão, você não sabe o que eu estou passando. Talvez você não tenha nem o dinheiro para pagar as contas do mês. Talvez você esteja passando uma dificuldade muito grande, mas a vitória está ali. Moisés, ele esteve vendo, ele contemplou a terra prometida. Ele entrou? Não. Por uma decisão errada no passado. E Deus nem trouxe aquilo mais à discussão. Moisés, é isso que eu tenho para você. Você não vai entrar. Hoje nós falávamos pela manhã sobre Neemias e tantas lutas que ele enfrentou para levantar aqueles muros. Quantas palavras contrárias que ele teve que lutar. Nós temos que enfrentar tantos desafios, tanta gente também que não quer que a gente consiga aquilo. É tanta gente dizendo, não, você não vai conseguir isso. Se eu não tenho, você também não vai ter. Eu já tive experiências de que uma pessoa, ela estava junto comigo na mesma situação. Ela botou a mão na cintura, apontou para minha cara, vocês já vão saber quem é, né? Ela botou a mão na cintura e apontou para minha cara e falou, você não vai conseguir. Eu falei, nós vamos conseguir, eu e você. Mas não vai ser porque você quer. Sim, por aquele que nos está dando essa oportunidade. Tem batalhas que você vai viver sozinho. Tem coisas que nem sua família sabe, é só você e Deus que sabe. Você passa apuros que talvez ninguém saiba. A gente não consegue nem mensurar, às vezes, algumas coisas que acontecem conosco. Tem coisas que eu não consigo nem mensurar. Teve uma vez que um hacker invadiu um sistema e a gente aqui terminou de corrigir, aí no jornal disse, já está liberada a informação. Eu falei, puxa, a gente não tem nem ideia do apuro que estava. E Deus, Ele cuida daquelas batalhas. Tem batalhas que você talvez não tenha nem ideia. O leão e o urso já apareceram, você já matou eles. Golias já levantou contra você, você, na força do Senhor, venceu. E outras tantas batalhas que você passou, mas em todas elas, Deus te fez vencer. E você buscou nele a vitória. Você não venceu por você, você venceu na força do Senhor. E a cada momento que você vencia, né? Mesmo nas lutas, a luta parecia que não tinha fim, você vencia um, aparecia dois. E a nossa luta realmente é diária. E Jesus, ele nos alertou isso, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vós vencerão também o mundo. E quando Davi passou por tudo isso, e ele chegou nesse momento, é um momento perigoso. Quando nós fazemos uma viagem muito longa, né, e às vezes a gente vai daqui para Brasília, e antes a viagem muito longa para mim era Rio, Campinas, né? Eu achava que era muito longo, mas a gente viu que tem coisa mais longe. E o momento mais perigoso da viagem é quando você está chegando. É a última milha que eles falam, né? É o mais perigoso, porque você está cansado e você relaxa. Já cheguei. Não, você não chegou. Você só chegou quando você estaciona o carro dentro da garagem. Aí que você chegou. E é a mesma coisa, você parece assim, não, já estou usufruindo daquilo que Deus tem para mim. Você ainda não está usufruindo de tudo que Deus tem para você. Você ainda vai usufruir demais. Você está só sentindo só o gostinho. É igual a gente tá perto da praia, né? Eu, como carioca, gosto da praia. Né? Hoje gosto mais. Eu estou longe, aí gosto mais. Mas quando você sente aquele cheirinho da maresia, você está pertinho do mar, você não está dentro dele ainda. Você está sentindo o cheirinho, né? Quando os títulos dos times eles não ganham, falam, senti o cheirinho do título, né? Brincam com isso. No Rio é muito comum brincar, sentir o cheirinho, ficou só no cheirinho, né, minha irmã? Ficou só no cheirinho do título, né?
E é assim também, Deus está alertando isso, não fica só perto, não fica só contemplando. Puxa, eu podia ter isso, eu podia ter alcançado, eu podia ter conquistado, estava ali na minha mão. É igual a pessoa que às vezes pega a criança, pega um sorvete, aí quando vai pegar, cai no chão. Né? Frustração, já aconteceu isso contigo? E você vai pegar, caiu. Uma vez minha filha abriu o picolé, quando ela abriu, caiu para o outro lado. Eu falei, não acredito que você fez isso. Tem crente que faz assim, ele abre o picolé e cai para o outro lado. E o que Deus está querendo chamar a atenção para você essa noite é: busca a orientação dele nesse momento. Não sai fazendo aquilo que você acha que já está tudo certo. Não, Deus, já entrei. Essa casa aqui já é minha, eu já peguei a chave, está no meu pé. Você não imagina o que pode acontecer. É o momento? É o momento de eu fazer isso? O que o Senhor quer que eu faça? Davi, ele consultava o Senhor em tudo, ele não saía tomando decisões. Saul tomou decisões da cabeça dele. O que deu? Ele foi rejeitado. Se você toma as atitudes da sua cabeça, o que você está fazendo? Eu agora sou Deus. Não preciso mais de Deus, porque eu tomo as minhas próprias decisões. Você vai estar sendo um idólatra se você fizer isso. Se você parar de buscar a orientação de Deus no que você tem que fazer, você será um idólatra. Mas lembrando, essa palavra não é uma palavra de exortação, mas um alerta. Um alerta. Você está entrando na promessa. A Delago está entrando na promessa. Só que agora ela não pode deixar o picolé dela cair no chão. O sorvete dela cair no chão. Ela não pode relaxar achando que já chegou e bater. Tem um acidente. Porque no acidente tem vítima. Se acontecer algo, tem vítima. Tem pessoas que se escandalizam com o evangelho. Tem pessoas que saem. Então é muito sério. Cada ação, tudo que for feito tem que ser feito com muita cautela e orientação de Deus. É isso aqui. Senhor, me capacita para isso. Eu, quando pego um projeto muito grande no trabalho, eu sei da complexidade. Eles estão lá programando, trabalhando, eu estou pedindo a Deus, Senhor, abençoa eles. Porque eles não têm ideia do problema que é. Porque sempre vem para a gente aquilo que ninguém consegue fazer. Cai aquilo que ninguém consegue fazer. Quando Davi estava lá, e nós vimos hoje pela manhã, estava algo lá que ninguém podia fazer, que era derrotar aquele gigante, porque era sozinho. Ele estava sendo covarde. Eu quero ver quem é que vai me vencer. Ninguém foi ali porque não estava preparado para aquilo. E o rei até fez uma proposta muito boa. Olha, você vai ser isento de todos os impostos. Quem paga muito imposto aqui sabe do que eu estou falando. Dói. Dói porque você paga imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. E ali o rei fez essa promessa e Davi ficou atento no que era a promessa. E vieram palavras contrárias, nós vimos isso. Só que ele entendia que ele estava sob o cuidado de Deus. E em momento nenhum ele deixou de entender isso. Quando ele perguntou, vou subir? Sobe. Volta para sua terra. E aí depois ele pergunta, para onde? Existia ali um vácuo de poder. Saul estava morto. Não tinha um rei estabelecido, um rei ungido, um rei preparado para o povo. Samuel estava morto. Quem é que ia fazer a sucessão? Era uma troca de dinastia. Quem é que ia fazer? E ele pergunta para o Senhor e a resposta foi, vai para Hebrom. E Hebrom não é escolhido à toa. Lá estavam os ossos dos patriarcas. Abraão, Isaac, Sara, Rebeca, Lia. Os ossos deles ali. E isso fazia um vínculo com a promessa feita aos patriarcas. Abraão recebeu a promessa, vou dar essa terra à sua descendência. E ali ele faz esse vínculo. Talvez sua bisavó orou por você, sua avó orou por você, sua mãe orou por você.
E agora é o momento de você entrar. É o momento de você se aproximar daquilo que Deus tem para você. Talvez você esteja até afastado. Talvez até distante daquilo que Deus quer para você. Você está longe, vivendo do que sua avó, sua mãe. Eu brinco com minha filha, Deus não tem neto e nem sobrinho. Ele tem filho. Ou você é filho ou não é filho. Filho de crente não é crente. Tem que ser o seu próprio momento. Um dia desses, minha esposa estava querendo saber por que Jacó lutou com o anjo. Ela foi estudar por isso. Eu falei, olha, é bom ver com cuidado, e a gente achou muita coisa boa sobre isso. Mas uma coisa interessante é, a partir daquele momento que ele lutou, ali ele foi feito Israel. Ali ele foi feito filho. Ali não era mais o Deus de Abraão e Isaque. Era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ali ele tinha, sim, recebido a bênção de Deus. Porque o anjo o abençoou. O anjo do Senhor o abençoou. E Davi, ele não deixou de ter esse elo também. Ele ali já se vinculou à promessa feita aos patriarcas. E um interessante também, quando Jacó abençoa os seus filhos, ele vai abençoar Judá. Ele fala, o cetro não se apartará de ti. Mas uma promessa é cumprida. Deus, ele não deixa nenhum detalhe solto. Tem até uma música que fala que Deus é Deus de detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes, meu irmão. A gente até brincava aqui, do jeito que você pediu, é o que você vai ter. Tem uma irmã nossa do Rio de Janeiro que ela fala assim, olha, escreve tudo com detalhe o que você quer de Deus, porque aí depois você vai saber por que vai estar a assinatura dele. Porque vão ser todos os detalhes que você pediu. Eu quero assim, 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 assim. Tudo que ela pediu, ela falou assim, tudo eu vou lá e confiro da forma como eu pedi para Deus, ele vai me mostrando. E às vezes você está vendo tudo da forma que Deus desenhou para você. Assim, 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 assim. Só que nesse momento de você pegar aquilo que está personalizado para você, né? É algo personalizado. Só serve para você. E você não pergunta a Deus o que fazer. Para onde eu vou? Não tenha pressa. Evite atalhos. Olha, dessa forma aqui é mais rápida. Dessa forma aqui você vai conseguir melhor. Talvez você já tenha escutado esse conselho de muitos ímpios. Faz dessa forma que é mais rápido. Faz que você consegue logo. Tudo que Deus nos dá tem um tempo. Às vezes é imediato, mas às vezes é um espere. É aguarde. Deus, ele te ungiu, ele te chamou, ele te preparou. Mas cuidado. Faça as coisas no seu tempo. Nós temos que tomar cuidado com o último momento. Falando um pouquinho de tecnologia, quando você vai transmitir dados de um continente para o outro, é mais fácil do que você transmitir dados na última milha também. Porque você tem um monte de outras coisas. Você tem pelo celular, você tem pelo provedor, você tem por lugares públicos. Então você não sabe, né, quais os desafios você vai enfrentar na última milha. Transporte também, sites de comércio eletrônico. Vou pegar aqui um exemplo, Mercado Livre. A última milha é mais difícil. Porque você pode trazer num container, no navio, vem uma coisa só. Mas quando chega aqui, você vai de moto, vai de caminhão, vai de van, vai de bicicleta, a pé. Mas é o mais difícil. E no final é o lugar que você tem que ter mais cuidado para não quebrar, para não se perder, para não ser roubado. Tudo em que nós vamos fazer, temos que pedir a orientação. Cumprir o propósito de Deus. Chegar aonde Deus quer que você esteja. Fazendo vínculo e aliança com o que Ele já estruturou para a sua vida.
Quando nós vamos estudar algo para a nossa carreira, temos que ter atenção a algumas coisas, algumas profissões até podem ser substituídas. Nós estamos vivendo aí uma palavra muito bonita, né? Disruptivo. Nós estamos vivendo um momento disruptivo, quebrando paradigmas antigos, quebrando conceitos antigos, construindo novos. Aquilo que você está pensando talvez não seja algo que é o ideal para você. Por exemplo, trocador de ônibus já não existe. Motorista daqui a pouco pode não ter mais. Tem os carros aí que já estão dirigindo. A nossa legislação ainda não permite, daqui a pouco permite. Porque isso vai ser natural. Qual o caminho que você está pretendendo seguir agora? Qual o caminho que você vai pavimentar? É aquilo que Deus quer para você? Estudou tanto, vai agora fazer vestibular. Qual faculdade você vai cursar? Qual curso você vai estudar? Onde você vai estudar? O que você vai fazer? Tem momentos que às vezes a gente pensa assim, o que eu vou estudar? O que vai evoluir a tecnologia? A tecnologia é uma coisa que muda da noite para o dia. Um dia você sabe tudo, outro dia você não sabe nada. Você é um total ignorante. Só que quem pode te orientar para isso é Deus. Não é algo também apenas só para você. Hoje eu escutei da minha filha uma coisa que agora me veio à memória. A gente brincando lá, ela, não vou fazer isso. Aí, você não vai trabalhar, falou para minha esposa. Aí eu falei, então também não vou trabalhar. Se você não trabalhar, a gente morre. Quer dizer, eu não tive essa opção de não trabalhar, né? Mas é isso, quando você é abençoado, a sua família é abençoada. A sua casa é abençoada. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, meu irmão. Não é só para você. A bênção de Deus entra na sua casa através da sua vida. Você é um canal de bênção. E Davi, ele leva a sua família. Ele não vai sozinho, vou perambular por aí sozinho. Vou fazer do meu jeito. A primeira vez que eu vim para Brasília, eu vim sozinho, eu vim obrigado. Todas as vezes eu vim obrigado, né? Nenhuma vez eu vim por vontade. A primeira vez o presidente da empresa, não foi nem diretor, chegou o presidente, o dono da empresa enorme, falou, você vai ter que ir. E não perguntou nada da minha família, e eu tive que ir. Claro que eu perguntei a Deus se eu tinha que ir. E eu sofri. Até que Deus permitiu eu voltar. Pedi muito para voltar. Só que passou um tempo, veio de novo. Eu falei, não é possível, isso me persegue. Só que aí agora, a primeira coisa que eu ouvi, a sua família vem também. E aí você vem completo. Você não vem incompleto. Então a bênção é para você e para sua família. Hoje não é culto da família? A bênção é para você e para sua família. Coloca isso no seu coração, meu irmão. Não é só para você, não. É para você e sua família. Nós não queremos bem aos nossos? Então, é para você e sua família. Davi, ele agora entra em Hebrom. Reina 7 anos e meio. Ele amadurece o seu reinado. Ele tem discernimento das coisas que vão fazer. Ele é muito novo, ele tem 30 anos. Eu nem sei se no nosso país é permitido com 30 anos ser presidente. Eu sei que senador não pode. Não pode, é 35 anos, né? Então é muito novo. Você pode ser até deputado. Tem um deputado aí que se coloca, e ele é novo e tem grande influência, mas ele também, se ele quisesse, ele não pode ser presidente, então. E Davi, novo, para um rei novo, ele reina em Hebrom, amadurece, até que ele possa depois assumir todo o povo de Israel. E ele reina mais 33 anos em Israel. Deus vai ampliando aos poucos. Então, primeiro você pergunta, para onde eu vou? E ele te mostra para onde você vai. Depois, ele começa a ampliar. Porque aonde você entra com a bênção, nós falávamos aqui de manhã, aonde você colocar a planta dos seus pés,
você possuirá, né? E aonde você colocar suas mãos, será abençoado. A bênção de Deus vai com você. Quando você vai com obediência, a bênção de Deus vai com você. Você já viu uma pessoa desobediente? Tudo que ela faz dá errado. Fecham portas. E você pensa assim, o que está acontecendo? Eu tive um rapaz que trabalha comigo, e hoje, o primo dele também. E ele falou, ajuda o meu primo, ora por ele, para ele conseguir alguma coisa. Eu falei, não, ele que vai orar por ele mesmo. Ele não era nem da igreja ainda. Passou um tempo, ele se converteu. E aí, naquela luta toda, ele veio me pedir, será que eu consigo alguma coisa? Consegue. Ora. E aí eu falei com ele assim, agora você ora porque eu vou pedir aqui para deixarem você trabalhar aqui. Aí quando eu falei, na mesma hora, pode. Aí eu voltei com ele, agora você ora para aceitar essa documentação lá no ministério. Aí eu passava a documentação, os usuários criados. Tudo tem um tempo. Só que primeiro ele tinha que estar pronto para aquilo. Deus não ia dar para ele a bênção antes dele se preparar e estar na presença dele. Porque as coisas foram vistas, foram acontecendo de pouco a pouco. A mãe dele até veio me agradecer. Eu falei, não agradeça nada a mim, não, agradeça a Deus. Eu não fiz nada. Nós somos só um canal. Porque tem pessoas que eu peço e dá não, dá problema. E às vezes, para uma pessoa ímpia, dá muita dificuldade para a gente até ajudar ela. A gente não consegue ajudar, parece que as coisas travam. Mas tem crente que dá mais trabalho do que o ímpio, que trava tudo, porque está em desobediência. Não podemos deixar de depender de Deus para as nossas escolhas. Nós não podemos ser deuses de nós mesmos. Requeremos de Deus a decisão. E quando nós fazemos isso, tal como o homem e a mulher no jardim do Éden, quiseram tomar a decisão por si mesmos. Deus falou, não coma. Mas eu vou comer porque eu acho que é bom. Ali eles fizeram o quê? Eu não quero Deus, eu rejeito Deus na minha vida. Você quer saber a origem do mal? É a rejeição do homem a Deus. Muitos ficam batendo cabeça. O que é a origem do mal? Por que Deus criou o mal? Não, Deus não criou só o mal. Mas o mal é a própria rejeição a Deus. É a vontade sua de rejeitar Deus, é o mal. E como você quer que Deus dê para você a promessa, você sendo mal. Você rejeitando Deus na sua vida. Então fica esse alerta, meu irmão. Não rejeite Deus na sua vida. A promessa está à sua frente agora. Vida ou morte. O que você vai aceitar? O que Deus tem para você? O que você quer? Qual a decisão que você tem para a sua vida? Coloque-se diante do Deus Todo-Poderoso. Deixe as suas decisões nas mãos dele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, ele fará. Amém.